Hoje, 6 de outubro de 2009, Projeto Memória História Oral, Fundação Arquivo Memória de Santos, com Unimonte. Hoje nós estamos gravando no estúdio do MIS, da Secretaria de Cultura de Santos. Quem está falando aqui é Roberto Tavares, historiador da FANS, junto com o colega historiador também, José Dionísio, também historiador da FANS. Boa tarde, senhor João Paulo. Seu nome completo e data de nascimento. Bem, em primeiro lugar, queria fazer um registro aqui da importância e da responsabilidade desse trabalho, né? Cuidar bem da memória de uma cidade, de um povo, de uma nação, de uma comunidade e ter responsabilidade com essa memória em relação às novas gerações, às futuras gerações, é algo assim, de grande relevância. Acho que nós estamos, vocês aqui, historiadores, a Fundação Arquivo e Memória, a área de cultura de um modo geral aqui na cidade de Santos, tem sido assim de grande responsabilidade com relação ao futuro, cuidando bem daquilo que acontece hoje, registrando com cuidado, com esmero, enfim, e deixando um legado que eu diria que será muito importante, eu acredito, será muito importante para as futuras gerações. Aqui, iniciando, me apresentando, eu me chamo João Paulo Tavares Papa, tenho 51 anos. Nesse momento, dirijo a cidade de Santos, tenho o privilégio de governar essa cidade tão importante para São Paulo e para o país, e passo a fazer parte da história da cidade, né, desta região, e espero estar fazendo bem aqui o meu papel, o meu trabalho, e também podendo deixar algumas lições, né, aprendendo muitas e deixando algumas para as futuras gerações. Eu sou filho de Odair Hugo Papa, é um profissional ligado à área da navegação, né, que atua até hoje, está com 79 anos, continua trabalhando ativamente e apaixonado pelo mar, pelos navios, pelas embarcações, e que faz da sua grande, eu diria, inspiração de vida do meu pai, assim como foi também a história do meu avô, é o trabalho, é realizar bem aquilo que ele aprendeu a fazer ao longo da sua vida. A minha mãe se chama Janete Tavares Papa, professora por formação, trabalhou durante um bom tempo da sua vida na Caixa Econômica Federal, e a partir do momento em que teve o quarto filho, né, teve que deixar a atividade profissional e se dedicar quase que exclusivamente à formação e à criação dos filhos e, enfim, à organização da família. Eu sou neto de imigrantes italianos e portugueses, né, 3 avós meus são italianos, de origem italiana, um de origem portuguesa, os italianos do sul da Itália, o português da região do Porto, né. João Papa sobrinho, meu avô paterno, Hilda Donofrio Papa, minha avó por parte de pai, e no lado da família de minha mãe, Eugênio Tavares, português da região do Porto, norte de Portugal, né, e Silvia Nardi Tavares, italiana também do sul da Itália. Portanto, uma família que mescla aí a cultura italiana com a cultura portuguesa. Tenho 3 irmãos, né? Sou o segundo irmão, sou o segundo filho de 4. Meu irmão mais velho se chama Antônio Ernesto Papa, é jornalista por formação, fotógrafo, profissional, funcionário público, funcionário da Prefeitura de Santos. Eu sou o segundo filho. Depois vem a Maria Silvia Tavares Papa, que é professora, pedagoga, psicóloga, e que hoje, a nosso convite, preside o Fundo Social de Solidariedade. E depois o mais novo se chama José Fernando Tavares Papa, que é administrador de empresas e trabalha também na área pública, assessorando profissionais ligados à política. Você nasceu aonde? Eu nasci em Santos, aqui no bairro do Campo Grande, na rua Amazonas, numa casa construída pelo meu avô paterno. Morei no primeiro ano de vida ali na rua Amazonas, e logo em seguida nós nos mudamos para o Gonzaga, uma rua pequena no Gonzaga, ali no Canal 3,
chamada Clay Presgrave do Amaral, onde eu me criei praticamente. Passei toda a infância, a juventude e vivi nessa casa que ainda existe, que é dos meus pais. Vivi até me casar aos 26 anos de idade. Portanto, a minha infância toda se passou naquela região, né, próxima do Canal 3, próxima da praia, né, que é um grande privilégio poder usar a praia como um quintal, uma extensão da sua casa. E naquela oportunidade também a rua era utilizada muito, né, e todas as ruas de Santos, independentemente do bairro, como espaços de lazer, de entretenimento, enfim, de esportes, né? As grandes áreas esportivas de Santos sempre foram as ruas, porque o trânsito não era como é hoje, quer dizer, nós tínhamos poucos carros utilizando as vias públicas e a maior parte do tempo elas ficavam à disposição das crianças e dos jovens. Então eu me criei nesse ambiente da rua Clay Presgrave do Amaral, que como é uma rua muito pequena, sem trânsito, lembra um pouco uma vila do interior, né, onde as pessoas se conheciam, se ajudavam mutuamente. As calçadas no final da tarde, início de noite, durante o verão principalmente, eram todas elas utilizadas como com cadeiras, enfim, com bancos. As pessoas ficavam conversando nas calçadas da rua durante o verão, e esse era um ambiente assim muito saudável, muito agradável, que hoje infelizmente não é tão comum nesta cidade ou em qualquer outra cidade do mundo. Perfeito. Você poderia falar da sua infância, Claro. das brincadeiras, como foi se desenvolvendo? Claro, como eu acho que todos os bairros de Santos, não é, a nossa diversão, muito diferentemente do que é hoje, né, era aproveitar a rua e aquilo que ela te oferece, as ruas, né? Então as árvores eram parte das nossas brincadeiras, do nosso lazer, as calçadas, as ruas. O jogo de futebol era feito no meio da rua, com aquela regra básica de que quando vinha um carro a pessoa avisava e a bola tinha que parar, e os jogadores também tinham que parar todos na exata posição onde se encontravam, para que não houvesse nenhuma vantagem no recomeço, na retomada do jogo. Essa era uma regra, diria assim, sagrada no futebol de rua. A palavra de ordem era carro, então carro significava para a bola e todos param onde estão. A rua também era muito utilizada para o jogo de taco, que aqui em Santos sempre foi muito popular e simples de ser feito. Uma bolinha de tênis, 2 latas e 2 pedaços de madeira de construção que nós utilizávamos era o suficiente para a realização de ótimas partidas muito disputadas de taco. Usávamos muito a praia, como eu mencionei há pouco, quer dizer, a proximidade com a orla da praia e com o mar nos proporcionava muitas alternativas, como futebol, natação, surf. Eu comecei inclusive a me interessar pela vela, que sempre foi o meu esporte preferido, né? E me dediquei muito a esse esporte, até hoje pratico, exatamente por conta dessa proximidade com o mar e com a influência também do meu pai. Fizemos lá um primeiro barco de madeira, de caixote, que afundou, obviamente, afundou rapidamente, mas chegou até a praia, deu uma navegada curta, não é, e afundou, mas foi uma primeira experiência que nos impulsionou a buscar outras alternativas para a navegação. Então a infância, acho que daquela época, né, início da década de 60 até a década de 70 em Santos, proporcionou a todos os jovens dessa cidade momentos muito ricos e de liberdade plena. Nós não tínhamos preocupação nenhuma com segurança, brincávamos até a noite, até o anoitecer, até tarde da noite muitas vezes. Enfim, então acho que caminhávamos por todos os bairros da cidade. A Ponta da Praia, hoje um bairro nobre da cidade, era praticamente toda ela ainda de terra. Então quando nós íamos até os clubes da Ponta da Praia, normalmente caminhando ou de bonde. Aliás, a viagem de bonde a partir do Gonzaga ou do centro da cidade até a Ponta da Praia ou até o José Menino era uma viagem maravilhosa, muito rica em oportunidades, em imagens, enfim. E
E esse trecho todo da cidade, a Ponta da Praia, era toda de terra, então proporcionava também muitas brincadeiras e, enfim, a infância, a minha infância, dos meus amigos, dos meus irmãos, foi uma infância muito rica, como eu disse, vivida com plena liberdade. As bicicletas eram também veículos muito importantes para nós todos naquela época, porque nos permitiam a visitação, não é? A exploração, eu diria, de bairros desconhecidos. Então era sempre uma aventura, um grupo de crianças de bicicleta, escolher um bairro aleatoriamente, fazer uma visita, uma excursão, uma exploração, e assim nós íamos conhecendo essa riqueza toda que é a cultura, a diversidade cultural e ambiental da cidade de Santos. Eu estudei desde os 6 anos de idade numa escola que é muito tradicional para todos os santistas, que é o Colégio Santista, que fica distante da Orla, né, que fica aqui no centro, fica no centro da cidade, então requeria deslocamentos diários sempre de bonde ou de ônibus, o que também era uma grande festa, né? Quando começaram a surgir os primeiros trólebus, os ônibus elétricos, os alunos dos Santistas, meus companheiros da época, disputavam o privilégio de ficar ao lado do motorista manuseando uma alavanca que faz exatamente o comando da abertura das portas, e os motoristas naquela época permitiam isso, coisa que seria impensável nos dias de hoje, mas sempre era uma criança que ia ali próxima do motorista fazendo a abertura e o fechamento das portas. E aí cresci praticamente nessa escola maravilhosa, um espaço muito amplo, com uma formação rígida, um método rígido de ensino. Já naquela época, algumas escolas surgiam em Santos com métodos mais modernos, enfim, mas os maristas faziam questão de manter uma disciplina rígida, e foi assim que eu cresci, sob a orientação dos irmãos maristas aqui no Colégio Santista, que foi muito bom, porque aquela altura da nossa infância, minha, dos meus irmãos, dos meus amigos, tudo que eu entendo que nós precisávamos aquele momento, aquela época, era disciplina rígida, né? Porque era necessário botar alguns freios, alguns limites na turma, né? E o que os maristas fizeram aí com grande competência. Eu segui, portanto, todo o ensino, na época, primário, depois ginasial, no Colégio Santista. A certa altura, já pelo 4º ano primário, por vontade dos meus avós, que trabalhavam na educação. Minha avó era dirigente de educação na área federal, inspetora federal de ensino, pessoa que comandava toda a educação nos 3 níveis, no nível fundamental, no nível médio e no nível universitário em Santos. Entendeu que haviam métodos mais modernos de educação, nos transferimos durante 1 ano para uma outra escola com um método mais, como eu disse, mais atualizado, enfim, uma proposta mais moderna, que foi o Colégio Tarquínio Silva, mas não ficamos muito tempo, não nos adaptamos, né? Foi difícil a adaptação de uma escola de formação rígida para uma escola com métodos assim, com muita liberdade, enfim, não nos acostumamos, retornamos ao Santista e aonde continuamos os estudos, no meu caso até o final do ginasial e nos meus irmãos até o final do colegial. No final do ginásio, naquela época, 8ª série, eu tomei a decisão, ainda muito jovem, com 14 anos, 13 para 14 anos, de buscar uma escola técnica, porque eu queria já ter uma profissão, fazer alguma coisa, trabalhar com alguma coisa. E aí optei por uma escola que não existe mais em Santos, uma pena, especializada em cursos de eletrônica, eletricidade e eletrônica. Chamava-se Colégio Piratininga, ficava aqui na Avenida Ana Costa, ao lado da Igreja Coração de Maria, uma escola focada, né, nesse tipo de formação. E assim eu fiz o colegial junto com a formação técnica. Ao final do colegial, nós tínhamos o diploma do colegial e também um certificado, um diploma técnico em eletrônica, o que já permitia
enfim, o ingresso no mercado de trabalho. João Paulo, e a visão de cidade que você tem nesse momento? Né, você já falou algumas coisas da praia, do Campo Grande, mas você já avançou, a cidade já se modificou um pouco. Né? A cidade de Santos, eu vejo uma cidade muito, muito interessante, diferenciada, né, se comparada com outras cidades importantes do Brasil, porque ela consegue até hoje, né, se manter assim, fiel à sua cultura. Né? O nosso espaço físico não se alterou nessas décadas todas, estamos falando de 40 anos pelo menos, em que eu tenho a consciência e posso, através dela, acompanhar a evolução da cidade. A cidade de Santos continua fisicamente a mesma, não é? Até porque não há espaço que possa permitir a expansão territorial. Então ela se mantém fiel a algumas tradições, bairros importantes da cidade continuam tendo aquele mesmo ar de cidade do interior, não é? Lembrando alguns, né? O Marapé, por exemplo, de hoje, apesar das construções novas, de alguns edifícios altos, basicamente o mesmo Marapé de anos atrás, quer dizer, um bairro sossegado, com pouco volume de trânsito, onde as pessoas ao final da tarde continuam sentadas à calçada, conversando e se relacionando intensamente. A zona noroeste da cidade, de certa maneira, adquiriu características que no passado não eram características de toda a zona leste, quer dizer, uma região com qualidade de vida, com um ar um pouco assim do interior ainda, né? De sossego, de tranquilidade. E, enfim, a cidade procurou manter e conseguiu, eu diria assim, preservar os seus principais valores. O centro da cidade continua uma área, diria, com uma riqueza muito grande do ponto de vista cultural, histórica, mas também onde a vida acontece com grande intensidade, sonhos, projetos de vida se desenvolve naquele espaço da cidade, portanto, simbolicamente continua sendo um espaço assim, de crescimento, de desenvolvimento do Santista e de Santos. Enfim, a cidade, eu diria, conseguiu, apesar da avalanche de fenômenos econômicos e culturais por que passou por esses anos todos, ela conseguiu se manter ainda fiel às suas principais características e valores. Por outro lado, Santos se transformou, nos últimos anos, numa cidade cobiçada, admirada, né, respeitada por brasileiros de todas as partes do país e por muitos estrangeiros. Por quê? Porque o fato de nós abrigarmos o mais importante porto do hemisfério sul, quer dizer, a referência do hemisfério, a porta de entrada do Brasil e da América do Sul. Quer dizer, isso tudo permitiu e permite a Santos se firmar como uma cidade internacional. Santos hoje é uma cidade global, não é? É uma das cidades mundiais, é uma cidade mundial, ou seja, é conhecida em Nova York, em Washington, em Londres, por onde nós passamos, nas grandes capitais do mundo, há o pleno conhecimento da existência dessa cidade, que é Santos, e da importância dela para as relações internacionais, quer dizer, comércio e ligações também, relações culturais e diplomáticas com o mundo todo. Isso deu a Santos, eu imagino, um status diferenciado, né? Quer dizer, não somos uma capital, mas temos mais visibilidade e mais importância do que muitas das atuais capitais brasileiras. Ao mesmo tempo que mais recentemente, e apesar de tudo isso, né, do crescimento do porto, da importância do comércio internacional que se fortaleceu muito com a globalização, enfim, econômica e cultural, apesar disso tudo, nós continuamos a nos manter como uma cidade, diria assim, preservada, uma cidade segura, uma cidade com boa qualidade de vida e com uma cultura muito própria. Não perdemos, portanto, as nossas características. Abrigamos um time de futebol
que é um dos mais conhecidos da história do futebol e do mundo, né? Já que esse esporte é, eu diria, a grande linguagem universal, o futebol tem uma importância muito grande. O Santos Futebol Clube, associado à ideia, à imagem e à obra de Pelé, fazem de Santos também uma cidade diferenciada e muito conhecida e muito respeitada. Isso se percebe em qualquer viagem, para qualquer país do mundo, a pergunta, enfim, o interesse pelo conhecimento da história do Santos e do Pelé. Agora, mais recentemente, com a chegada, enfim, mas com descobertas importantes na área de energia, no momento em que o mundo vive uma grande expectativa, eu diria uma aflição, né, com relação ao seu futuro e a relação da energia com esse futuro. Fontes de energia e que tipo de mundo nós teremos nos próximos anos em função da escassez de recursos energéticos que se avizinha. E aí, mais uma vez, o Brasil, e para o nosso privilégio, Santos se destaca mais uma vez nessa matéria, que é uma matéria, eu diria assim, de grande peso no mundo atual. Então, há uma grande transformação nessas últimas décadas, por força da importância econômica e cultural que Santos ganhou. Mas essa transformação toda não descaracterizou a cidade. Então, eu diria que o santista vem desempenhando assim, com grande cuidado e competência esse desafio de manter, não é, aquilo que é essencial da nossa natureza, da nossa cultura, do nosso jeito de ser, e ao mesmo tempo se adaptar aos novos desafios que estão pela frente. Acho que Santos está atravessando essas fronteiras e com grande competência. João Paulo, vamos retornar um pouco ao tempo. Vamos falar do João Paulo jovem, formação, estar na universidade, diversão, espaços de diversão, de cultura, cinemas, teatro. Como que Santos, nessa época, trata a cultura e como que os jovens naquela época se divertiam. Então, né, a formação acadêmica. Falar um pouco da formação acadêmica, como eu disse, eu muito precocemente, não faria isso hoje com um filho meu e não fiz, né, muito precocemente entendi que devia ter uma profissão. Então, com 14, 15, 16 anos, concluí o meu curso médio, né, hoje o médio, naquela época colegial, já com um diploma de técnico, já comecei a trabalhar. Aliás, o primeiro estágio que eu fiz foi numa rádio local, uma rádio que precisava de um técnico em eletrônica, e eu já me encaixei naquele estágio. Na sequência, eu quis enfim, estudar engenharia, quer dizer, seria natural, né, o estudo na área de engenharia eletrônica, elétrica, e procurei uma universidade que à época era uma das melhores universidades aqui da região, né, de São Paulo, enfim, e do país. Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo do Campo, a FEI. Fiz o vestibular, fui para São Paulo, porque o vestibular da Faculdade de Engenharia Industrial à época era um vestibular puxado, né, forte, e então eu precisei fazer pelo menos 6 meses de preparação. Eu procurei também um bom cursinho em São Paulo, acho que o melhor até hoje, que é o curso Anglo-Latino, ali na rua Tamandaré, na Liberdade. Ainda esses dias passei por lá, me lembrei um pouco desse período, 1976, estou falando. E fui então fazer o cursinho, preparatório para o vestibular. À época o dinheiro muito curto, meu pai tendo que já se preparar para manter 4 filhos nessa fase de início de universidade. O meu irmão mais velho já estudava engenharia química em São Paulo, numa escola privada, então o dinheiro era curto, né? E eu tive a sorte, à época, conversando aqui com amigos de Santos, de conhecer um espaço em São Paulo que eu considero assim decisivo na minha vida, no meu processo de formação, nas oportunidades que eu tive, que se chama ACM, Associação Cristã de Moços, que é uma entidade mundial, né? Tem em boa parte do mundo. Eu não tinha condições de me manter em São Paulo, pagar o cursinho e morar em São Paulo. E, através de um amigo,
de Santos, o Miguel, que hoje é engenheiro da CETESB, né? Ele me relatou, né, a existência dessa entidade em São Paulo. É um prédio ali na Nestor Pestana, no centro já da cidade, ao lado da Igreja da Consolação, e esse prédio abriga estudantes, quer dizer, ele tem alojamentos para estudantes. Existe até hoje. Uma parte do prédio é composta desses alojamentos pequenos, são quartos bem pequenos, alguns têm o privilégio de ter um banheiro dentro, outros não, né? Quem chega, claro, vai para o pior quarto, depois com o tempo consegue passar para um quarto melhor, mas essa fórmula da CM é uma fórmula que permite a jovens universitários se manterem, e estudantes se manter com baixíssimo custo. Inclusive no próprio espaço existem quadras, piscina, quer dizer, uma série de equipamentos que apoiam também os alojamentos, um refeitório, também com uma comida honesta, barata, acessível. E eu fiquei então esses 6 meses, diria quase que internado na Associação Cristã de Moços, e minha vida se dividia entre os estudos no Ângulo Latino, as viagens de ônibus, viagens intermináveis ali para São Paulo, da Liberdade até o centro, não é muito distante, esses 2 bairros estão próximos, e estudos, né? Vinha para Santos apenas no sábado à tarde, já no final da tarde, passava o domingo aqui e voltava no domingo à noite. Esse período foi, eu diria assim, o mais produtivo da minha vida de estudante. Quando eu me submeti ao vestibular, já em julho de 76, ao sair do vestibular, e a prova era escrita, não era teste, né? Escrita, eu já tinha noção exata de notas ótimas nas matérias que eram matérias determinantes, matemática, física, química, enfim, a área de exatas. E entrei então na FEI e comecei os meus estudos de engenharia nessa faculdade, que eu sonhei durante muitos anos em poder cursá-la, né? Exatamente em 76, em julho de 76, eu completava 18 anos, e aí aquela fase rica, né, da juventude, de você ter mais liberdade, mais autonomia, a carta, né, poder dirigir, enfim. Cursei até o 4º ano nessa universidade, Faculdade de Engenharia Industrial, mas já no 2º semestre, ou seja, no 2º ano, a partir de início de 78, eu iniciei uma atividade que foi muito importante para a minha vida, é até hoje, no magistério. Naquela época, as escolas técnicas, todas elas contratavam estudantes de engenharia, ou de medicina, ou de direito, contratavam de jornalismo, contratavam estudantes como professores de algumas disciplinas. Então você tinha que se submeter a uma prova, tirava um registro da delegacia de ensino e tinha, portanto, as autorizações para lecionar em determinadas cadeiras, aquelas que o mercado ainda não dispunha de professores com licenciatura para ministrar aquelas aulas. Eu consegui o meu registro como professor de física e desenho técnico, e a partir de 78 comecei a lecionar à noite para poder custear os estudos e as minhas despesas lá de sobe e desce, de transporte diário para São Bernardo, e nunca mais larguei o magistério. Gostei, né, dessa atividade, me apaixonei por ela, e concomitantemente com a Faculdade de Engenharia, acabei cursando também a Faculdade de Pedagogia para obter o diploma definitivo de professor. Fiquei na Faculdade de Engenharia Industrial até o 4º ano. No 4º ano, em função provavelmente da sobrecarga de trabalho, né, subindo a serra e descendo diariamente 4 anos, lecionando aqui em Santos até às 11h30, meia-noite, todos os dias. E ainda de quebra, né, juntamente com meu irmão mais velho e com um amigo da rua ali, da Clay Presgrave, montamos uma empresa também na área de eletricidade, de serviços nessa área. Então eu me dividia entre 3 atividades. Ao final do 4º ano tive um problema sério de saúde. Não é? Tive que interromper os estudos por ordem médica. O médico entendeu que eu estava com estafa,
não é? Me submeti a um tratamento muito forte, com injeções quase diárias de cálcio, uma série de outros medicamentos que eu nem me recordo agora, e tive que ficar, portanto, 6 meses. A recomendação médica foi o seguinte: ou você muda para São Bernardo e fica perto da faculdade, se dedica apenas à faculdade, ou você fica em Santos, porque nessa vida vai ser difícil ter sucesso no tratamento. Eu optei em ficar aqui, continuar trabalhando, continuar lecionando, interrompi os meus estudos por 6 meses. Ao final desses 6 meses, já com a liberação médica, decidi fazer uma vida mais, eu diria, não mais tranquila, né, mas mais segura, e aí me transferi aqui para Santos, para a Faculdade de Engenharia da Universidade de Santa Cecília, onde terminei a formação, a graduação em Engenharia Elétrica. No começo foi um pouco difícil essa decisão, achava, né, na oportunidade que estava deixando uma faculdade de padrão muito bom para uma faculdade que eu ainda não conhecia, mas muito pelo contrário, o que eu acabei conhecendo aqui em Santos, na Universidade de Santa Cecília, foi um padrão tão bom em alguns sentidos, até melhor em termos de rendimento, de resultado, do que a própria faculdade que eu cursava em São Bernardo. Então, concluí os meus estudos aqui em Santos, na mesma área, engenharia elétrica. Tive esse prejuízo aí de meio ano, de 6 meses, por conta desse problema de saúde, e o curso se estendeu por pelo menos mais um ano, porque a universidade aqui em Santos, na época, ela só tinha opção no período noturno. E no período noturno a grade é estendida, né? Enquanto no período diurno a faculdade de engenharia se fazia em 5 anos, no período noturno em 6. Então tive esse pequeno atraso na formação, na graduação, mas que foi, em vários outros sentidos, um grande avanço para a minha vida, para a qualidade de vida. Terminei o curso de pedagogia, continuei lecionando, lecionei por 20 anos, e o magistério foi responsável por boa parte da minha formação, da criação da minha família, em todos os momentos em que eu tive que, por exemplo, mudar de emprego, não é? Isso aconteceu 2 ou 3 vezes na vida. Eu sempre, através do magistério, consegui equilibrar o orçamento doméstico, nunca tive nenhuma preocupação com mudanças de emprego, porque como professor, né, no magistério, eu sempre conseguia o equilíbrio necessário para escolher melhor, para, enfim, definir melhor a atividade seguinte. Então, acabei conciliando as 2 atividades. A engenharia, na área pública, pouco na área privada, mas basicamente na área pública, e o magistério, que eu interrompi há poucos anos, mas que não está descartado. Espero proximamente poder voltar às salas de aula, onde eu me sinto muito bem. Aliás, seguindo a vocação, né, e quase que a saga da minha família. Meu avô sempre lecionou 65 anos em Santos. Há uma escola aqui na nossa cidade, o Colégio José Bonifácio, hoje uma escola pública, que tem lá uma placa de bronze que marca a data, né, em que o professor João Papa Sobrinho completava 65 anos ininterruptos de magistério. E o meu avô sempre usou essa atividade, né, para o seu próprio desenvolvimento. Meu avô foi comerciante, industriário, teve empresa de navegação, foi produtor agrícola, exportador, e sempre desenvolvendo em paralelo a atividade do magistério. Mais ou menos eu segui o mesmo caminho. João Paulo, o seu interesse pelo esporte, né, você falou que tem um interesse que vem desde a infância, as leituras, os lugares que porventura você frequentava aqui, que foram ou são referências, né, de cultura na sua juventude? O esporte que eu me dediquei, eu tentei jogar bola, né? Mas eu me quebrava muito na rua, me machucava demais, e, enfim, não tinha o físico, né, adequado para o futebol, mas gostava e gosto até hoje. Acompanho futebol, meu filho joga futebol também, mas por influência do meu pai, que trabalha, como eu disse há pouco, com navegação
foi esportista, foi velejador, teve resultados muito importantes na vela brasileira. Meu pai ganhou uma Santos Rio, que é uma das competições esportivas assim, mais disputadas, né, no Brasil. Enfim, e por força dessa influência, eu e o meu irmão mais velho, e depois o mais novo também, começamos a velejar na escolinha de vela do Internacional de Regatas. O que hoje corresponderia, né, nos dias de hoje, é o projeto Navega São Paulo. São barcos pequenos, barcos que são utilizados para muitas crianças ao mesmo tempo, enfim, mas é uma iniciação. Aqueles que de alguma forma se identificam, permanecem, e muitos passam apenas por uma experiência rápida. O Internacional tinha uma escolinha de vela e era interessante, os barcos não eram do clube, os barcos tinham sido doados pelo jornal A Tribuna, outro pelo jornal Cidade de Santos, e havia um terceiro barco que, eu não me recordo, acho que foi um empresário que doou. Eram 3 barcos apenas, embarcações pequenas, de fibra, baratas, e que eram disponibilizadas para essa escolinha de vela. A partir daí nós nos apaixonamos pelo esporte, eu e o meu irmão mais velho, o Ernesto, começamos a velejar, velejamos algum tempo nesses barcos do Internacional, até que quando chegamos aí à fase dos 15 anos, 16, começamos a nos destacar nas competições, e o que obrigou meu pai a fazer um sacrifício e comprar um primeiro barco para a dupla, não é? E nós compramos, eu me lembro, à época, um barco muito antigo, tinha sido fabricado em 1945, uma embarcação de madeira que estava muito já deteriorada e obsoleta, mas compramos. Meu pai fez lá uma prestação, não lembro, me recordo, de 1 ano para pagar aquele barco, que era de um amigo dele ainda, de infância. Levamos esse barco para a casa dos meus avós, para o quintal da casa, e ficamos lá cerca de 1 ano e meio reformando. Praticamente só de íntegro, só tinham a estrutura do barco, as cavernas, que chamam, cavername. Compramos madeira nas carpintarias, nas lojas, né, de madeireiras de Santos. Fomos aos poucos aprendendo a profissão de carpintaria naval e refazendo essa embarcação com madeira nova. Depois a fase de pintura, era um ponto de encontro na rua, porque todas as noites os jovens da rua vinham para o nosso quintal da casa para atrapalhar o nosso trabalho ali, não é? E brincar: isso aqui não vai sair nunca, vocês desmontaram, vocês não vão conseguir jamais montar novamente. Essa embarcação se chamava Guaru. Ela ficou, como eu disse, 1 ano e meio no quintal da casa dos meus avós. Quando finalmente ficou pronta, nós levamos para o Internacional, e havia uma dupla aqui em Santos de velejadores, os irmãos Stipanichi, que eram assim campeões em tudo, não é? Até havia uma discussão se eles deviam deixar de competir, porque as regatas eram disputadas a partir do 2º lugar, e eram 2 adultos já, né? Duílio Stipanichi e o Darcy Stipanichi. O Darcy, aliás, foi jornalista do jornal A Tribuna durante muitos anos, é vivo ainda, um grande amigo da minha família. E o Duílio era piloto agrícola, acabou falecendo relativamente cedo por força até de problemas com o produto, aqueles produtos tóxicos que os pilotos agrícolas acabam tendo contato. E eu me recordo, um sábado no Internacional, chegou o barco já todo reformado por 2 carpinteiros inexperientes, amadores, né? Montamos o barco no clube, e no final de semana seguinte houve a primeira regata que nós participamos então com essa embarcação. E nós fomos bem desde o início da competição, mas sempre em 2º lugar, porque de fato a dupla lá, esse Stipanichi, era muito, muito experiente, muito competente, e tinha um barco muito bom. Mas já ao chegar próximo da linha de chegada, já nos aproximando do final da competição, nós conseguimos ultrapassar os Stipanichis e vencemos aquela primeira regata, o que para nós foi uma vitória surpreendente para todos que estavam ali. Os mais jovens foram assistir à prova, porque
ficou assim um pouco da dúvida se aquele barco ia flutuar, né? Ou se ia afundar no meio do caminho. E a partir daí foi uma fase na área de esportiva impressionante, porque inverteu-se as posições, né? Nós passamos a vencer todas as competições, todas. Competições nacionais acabaram vindo para Santos, já não havia dúvida de quem ganharia qualquer prova, quer dizer, era sempre a dupla lá dos papas iam ganhar, e já se sabia, né, não tem jeito, vão ganhar, e ficamos aí uns 3 anos vencendo todas as competições. A partir do momento em que eu fui para a faculdade, né, comecei essa vida de subir e descer diariamente, lecionar, me afastei um pouco das competições, porque se exigia muito. Algumas competições eram no Rio, você tinha que pegar o barco, rebocar no carro, ir até o Rio de Janeiro com dificuldade, voltar, não tínhamos lugar para ficar alojados, muitas vezes você ficava na própria embarcação, quer dizer, era tudo muito precário naquela época. A partir daí eu me afastei por um período, mas o barco em si, esse barco que eu mencionei, ele acabou sendo vendido pelo meu irmão, que trocou por um pouco mais avançado para a época, né, também de madeira, enfim. E aí nós tivemos, a família teve, eu pude acompanhar apenas, não participei, mas 3 edições seguidas, o Ernesto com a nova embarcação, com uma outra pessoa já me substituindo no barco, na dupla, acabou vencendo 3 campeonatos brasileiros seguidamente, um em Santos, um no Rio e outro em Niterói. Aí, a partir desse 3º campeonato, o meu irmão acabou decidindo também vender o barco, ficou em Niterói, está lá até hoje, essa embarcação, e a gente passou a se dedicar mais aos estudos, enfim, aí vem a família, e nós continuamos a velejar, mas circunstancialmente, como lazer, e não naquela atividade mais de dedicação intensa para a competição. Mas foi uma fase muito boa, e a vela em Santos teve momentos muito importantes, né, para o esporte em termos de país. Quer dizer, nós tivemos grandes velejadores aqui que se destacaram, alguns que estão fora do Brasil, são pouco conhecidos, outros que foram a Jogos Pan-Americanos, a Olimpíadas, né? Ainda recentemente o Guga, não o Guga do tênis, mas o Guga da vela, o Jorge Zarif, tem exatamente a minha idade, se criou com a gente aqui em Santos, faleceu agora recentemente, chegou a disputar Olimpíadas, a vencer Jogos Pan-Americanos, enfim, nós tivemos aqui em Santos uma geração de esportistas que foram longe na vela, que é um dos esportes que mais medalhas trouxe na história das Olimpíadas para o Brasil, né? Na área cultural, acho que para todos nós dessa geração, esse espaço aqui que nós estamos foi o templo da cultura. Naquela ocasião nós não tínhamos mais o Teatro Coliseu, já vinha num processo de decadência, era muito utilizado para formaturas. Eu me recordo até que fui a algumas formaturas no Teatro Coliseu, assisti, acho que a última peça que eu assisti no Coliseu, já o Coliseu bem deteriorado, foi a Ópera do Malandro, mas depois houve uma fase aí de interrupção, infelizmente, né, por muitos anos. Então, e o Guarani já não existia mais como teatro. Então, o grande templo para espetáculos, para shows, para teatro, peças, então sempre foi aqui o Centro de Cultura, um espaço maravilhoso, que quando o grande programa de sábado à noite, quando podíamos, era vir aqui, nos arrumávamos muito para vir ao Centro de Cultura. Eu lembro de momentos marcantes aqui, como o MPB4, o Quarteto em Si, quer dizer, shows, espetáculos muito marcantes que aconteceram aqui dentro desse Centro de Cultura do Teatro Brás Cubas. Algumas formaturas também e alguns eventos mais ligados à área de educação e à cultura importantes foram também realizados aqui, que eu participei, tive o privilégio de participar.
recordo de um que foi muito importante, foi a primeira e a segunda semana de educação infantil, que foram realizadas em 1983 e 84. Eu participei da organização. Foram 2 eventos muito disputados, com grandes personalidades falando aqui nesse espaço sobre o futuro da educação infantil. Algumas formaturas importantes. A minha formatura, não por eu estar naquele grupo, mas é sempre um momento marcante, o momento da graduação. A minha formatura foi no Teatro Brás Cubas, com a presença do então prefeito de São Paulo, Mário Covas, que foi nosso patrono. Foi um dia muito bonito, uma noite muito bonita, muito importante. O discurso que o Mário Covas fez para os engenheiros formandos, né, aqui nesse espaço é um discurso inesquecível, né? Já se prenunciava ali uma carreira brilhante e marcante para o então prefeito nomeado da capital, mas pelas suas atitudes, pelo seu procedimento, pelas suas crenças e pelo discurso. O fato de ter sido um prefeito escolhido pelo governador e não pelo povo não afetou em nada, né, as relações desse prefeito, desse político com a sociedade paulistana e paulista de um modo geral. Então foi também um momento marcante. Eu diria assim que na minha juventude, o Centro de Cultura de Santos, o Teatro Brás Cubas foram os espaços mais importantes, onde eu vivi assim, as grandes emoções da minha vida na área cultural. Paulo, e quando começa o seu interesse pela política, né? Nessa trajetória que você vem fazendo, né? Como o senhor vai se envolvendo na questão? Essa é uma pergunta interessante e uma resposta que eu ainda não tenho muito clara, não é? Eu vou tentar dizer como as coisas aconteceram, pelo menos. Durante o colegial, não é? Quer dizer, o curso técnico, eu não tinha nenhum interesse pela política. Fui estudar eletrônica, eu queria trabalhar, mexer nas coisas, produzir, então o interesse pela política era, se existia, estava assim, oculto, né? Na universidade, até pela forma como aconteceram as coisas, eu também pouco tempo tinha. Primeiro que na faculdade de engenharia, poucos estudantes se interessam por política, poucos se interessam por literatura, enfim, por filosofia. O interesse do estudante de engenharia é cálculo, é produção, é eficiência, enfim, né? Não há muito espaço. Aliás, nós praticamente não temos formação em humanas na faculdade de engenharia. É uma carência muito grande. O engenheiro, quando se forma e tem que falar pela primeira vez em público, para um público pequeno, tem que escrever um documento, um ofício, ele tem grande dificuldade, tem que aprender naquele momento a fazer. Ele não é preparado, não é formado para a comunicação. E hoje a comunicação domina todas as atividades, né? Enfim, então a faculdade de engenharia, e especialmente essa que eu fiz, a faculdade de engenharia industrial, não estimulava em nada qualquer tipo de interesse pela política. Eu nunca participei de nenhum diretório acadêmico e nada disso. Até por conta da falta de tempo. Subia, estudava, descia, trabalhava e à noite ia lecionar. Então não havia tempo para isso. Agora, o interesse político, a discussão política, na minha casa sempre ocorreu, né? Os meus avós sempre foram muito atentos à questão política. Meu avô foi secretário de Educação do município de Santos, foi secretário de Educação no município do Guarujá. Quer dizer, a minha avó, como inspetora federal de ensino, sempre teve uma ligação muito forte com a secretária estadual de Educação, os secretários, aliás, com o ministro da Educação. Então havia na minha casa uma discussão política intensa, né? Agora, a minha participação efetiva na política, ela se deu através de uma empatia criada com uma pessoa. Se essa pessoa não tivesse passado pela minha vida, ou eu pela vida desta pessoa, provavelmente eu não teria me
me aproximado do ambiente político. Eu me refiro ao ex-prefeito de Santos, Oswaldo Justo, porque ao final dos meus estudos na área de engenharia, aliás, durante os estudos eu já fiz tive uma primeira passagem pelo setor público, que foi na antiga CSTC, a empresa de transportes de Santos, onde eu tive a oportunidade de estagiar por 1 ano e meio. Né? Ali eu conheci e gostei muito e me apaixonei, sou até hoje um apaixonado pela atividade pública. Quando eu terminei esse estágio, já praticamente terminei o curso, né? Estava terminando o curso. E tive uma primeira oportunidade, novamente na área pública, que foi iniciar a carreira como engenheiro na Prefeitura de Santos, contratado à época pelo Dr. Aníbal Martins Clemente, que era secretário de Obras e Serviços Públicos. O Dr. Aníbal estava selecionando três novos engenheiros, entre os quais um engenheiro eletricista. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele, não foi nenhum concurso, enfim, nós éramos de um quadro, como é que se chamava aquele quadro? Não do quadro permanente da prefeitura, mas quadro complementar, que eram contratados por via da CLT, né? Sem estabilidade, enfim, mas contratados diretamente pela prefeitura. E o Dr. Aníbal Martins Clemente me entrevistou, eu fiz uma entrevista com ele, depois uma entrevista com o chefe da área que cuidava dos serviços públicos, engenheiro de carreira da prefeitura, Eduardo Bauer Nogueira, e acabei sendo contratado para essa atividade. Fiquei durante um tempo trabalhando como responsável pela iluminação pública da cidade. Tive a oportunidade de fazer projetos. Na época a prefeitura tinha pouquíssimos recursos, mas os principais projetos de iluminação, por exemplo, da Zona Noroeste, nós fizemos o projeto e implantamos. Aquela oportunidade, a prefeitura cuidava da iluminação pública diretamente, não através de concessionário. Então foi uma fase assim, muito rica e o primeiro emprego como engenheiro, né, de um recém-formado é uma coisa, assim, uma experiência riquíssima, né? Você se sente o dono do seu nariz, você se sente valorizado, vê a carreira começar, né, a surgir efetivamente. E eu tive esse privilégio de trabalhar na Prefeitura de Santos com todas as dificuldades que ela tinha à época. Aliás, essas dificuldades me trouxe muitas lições de vida, né? Porque era tudo tão difícil ali que você era obrigado a aprender, a buscar alternativas para ter o resultado esperado, e a cobrança sempre muito grande, como é até hoje a cobrança em qualquer setor da área pública. E ali começou então a minha carreira na Prefeitura de Santos como engenheiro. Fiquei por cerca de 1 ano e meio nessa função, até que um determinado momento, para minha surpresa, eu fui chamado pelo secretário de Obras, fui convocado pelo secretário de Obras da época. Eu imaginei, eu já era o engenheiro Manuel Gomes da Silva, fui chamado pelo engenheiro Manuel Gomes da Silva, e que na época eu falei, o que eu fiz, né, para ser chamado pelo secretário? Porque a distância entre um engenheiro de início de carreira e um secretário municipal, à época, hoje é muito comum o servidor falar com o secretário, com o prefeito, o que é muito bom, mas na época não era assim, não. Havia uma disciplina quase que de quartel, não é? Então, quando me falaram, o secretário está te chamando, eu cheguei à sala do secretário, vamos lá falar com o prefeito, eu falei, estão me demitindo, né? No mínimo, porque pode ser uma coisa tão séria para ser chamado pelo prefeito. Na época o prefeito era então Oswaldo Justo, me fez um convite que não foi bem um convite, foi uma ordem, que eu deveria assumir imediatamente o Departamento Municipal de Trânsito, que seria o equivalente hoje à CT. Bom, eu me preocupou muito o convite, a convocação, a ordem, porque eu estava saindo da posição de engenheiro indo a chefe de departamento. O chefe de departamento era o topo da carreira na área pública, né? Você tinha, depois da onde eu estava, você tinha chefe de setor, de seção, de divisão e departamento. Normalmente os profissionais da prefeitura levavam 20 anos para chegar
a chefia de um departamento. Eu disse isso ao prefeito da época, falei, olha, eu sou muito novo aqui, tem outros engenheiros mais experientes, enfim, não tenho 2 anos ainda de prefeitura e também nunca atuei no trânsito, a minha formação é na área de eletricidade. Aí o Justo falou assim, olha, eu já estudei bem o cenário, o quadro, as alternativas e estou dizendo que você precisa assumir lá, eu tenho confiança aí no seu trabalho, você está bem recomendado pelo secretário e se vira, né? Enfim, eu fui assumir o departamento de trânsito, que na época passava por uma crise muito grande, em todos os sentidos, no sentido técnico, de credibilidade, de todos os aspectos. O Justo, ao final, me disse, olha, faça o que tiver que fazer lá, mexa com quem tiver que mexer, não tenha nenhuma preocupação que eu vou endossar o seu trabalho e faça o que tiver que fazer. Nesse momento eu fui então ao departamento de trânsito e o departamento de trânsito, apesar de ter uma secretaria comandando, o trânsito, a natureza do trânsito, as demandas chegam muito rapidamente ao prefeito, como é até hoje aos prefeitos. Então eu passei a ser, apesar de chefe de departamento, ter uma relação frequente e direta com o prefeito. A partir daí nasceu uma relação de confiança, da minha parte de grande admiração, e acho que poucos políticos na história de Santos tiveram a competência, a firmeza, tiveram as qualidades democráticas e, ao mesmo tempo, um homem que era democrático na essência, mas que sabia manter a disciplina necessária numa equipe e num governo de uma cidade importante como Santos. E eu comecei a admirar esse comandante, não é? Maestro, cada vez mais, nas crises. Então, como ele bem me disse no começo e me alertou, faça o que tiver que fazer. As primeiras mudanças que eu tive que fazer, que entendi necessárias, já criaram problemas políticos de todas as naturezas. E eu imaginei, bom, agora eu saio, né? Agora eu sou saído daqui, né? Enfim, sou retirado daqui. E em todos esses momentos o Justo não apenas não se deixou intimidar pelas pressões, como em alguns momentos ele próprio me ligou e falou, estou ligando para dar os parabéns. Me lembro bem de um momento como esse. Parabéns por quê, prefeito? Que você mexeu com determinadas pessoas, né? E eu falei, como é que o senhor sabe? Porque já chegou aqui, e já chegou aqui a pressão, e enfim, e você... É isso mesmo que eu esperava de você. Enfim, essa relação foi se fortalecendo, se intensificando, e até que no final do governo do Justo, em 1988, já em dezembro, eu fiz uma visita ao prefeito para levar a minha carta de demissão, né, porque eu exercia um cargo de confiança, chefe de departamento, e me senti na obrigação de entregar o cargo de confiança e deixar o prefeito seguinte, a prefeita, até uma que se elegia naquele momento, à vontade para nomear um outro chefe. Eu me recordo do Justo dizer para mim, eu estou recebendo aqui pedidos de demissões de várias áreas, de vários secretários, departamentos, o seu eu não vou aceitar. Rasgou, jogou no lixo. Eu falei, bom, mas porque eu não vou deixar a cidade de Santos, entre Natal, Réveillon, início de temporada, sem a pessoa que comanda o trânsito. Depois, quando a prefeita chegar, ela decide, né? Até me disse assim, se tiver juízo, vai saber o que fazer com você e com a forma como ele colocou isso. Mas, de qualquer maneira, nós não vamos deixar a prefeitura desguarnecida num setor que é essencial, como é a saúde e outros. Eu fiquei imagino, no início de janeiro, até que pedi para sair novamente, aí já pedi para o novo governo, acabei me desligando do departamento, porque achei que devia me desligar, voltei para a minha área de eletricidade e depois de alguns meses, enfim, mais um mês, eu acabei me desligando da prefeitura e fui para o setor privado. Achei que era também um momento bom de dar um descanso da área pública, mas
nesse período, onde eu tive o privilégio, a oportunidade de trabalhar próximo do Justo e numa equipe que foi uma equipe que marcou a história da administração pública em Santos, pelas dificuldades, não é? Pelas pessoas também, mas especialmente pelas dificuldades. Santos, quando o Justo assumiu em 1984, tinha grandes desafios pela frente. O Justo não tinha recursos à altura dos desafios, então teve que buscar uma equipe dedicada, teve que buscar ajuda, a COSIPA ajudou muito, enfim, nesse período nós nos aproximamos muito. A partir daí, por essa admiração com Oswaldo Justo, eu comecei a me interessar mais pela política, mas eu diria assim, na minha vida a paixão pela administração pública, pela área pública, como profissão, sempre esteve à frente do meu interesse pessoal pela política. O interesse pessoal e a participação política foi sempre uma consequência da minha profissão, né, e da minha dedicação como técnico à área pública. Não ao contrário. Não foi o interesse pela política que me trouxe até aqui, né? Ao contrário, foi o meu interesse, a minha dedicação profissional, como profissional do setor público, que eu sempre gostei de ser, é que acabou como consequência me colocando na política. A partir daí, saí da prefeitura, fiquei 2 anos atuando na área privada, numa empresa que eu mesmo tinha montado, se chama Iluminar Engenharia, que existe até hoje, que o diretor é o meu antigo chefe, o meu primeiro chefe na prefeitura, que é o Bauer, Eduardo Bauer Nogueira. Voltei a atuar nessa empresa, fiquei por um tempo, e em 1991, mais uma vez, recebo uma ligação aí já do Justo, nessa altura já deputado, ele se elege em 90, me liga, me chama no escritório e fala, olha, eu estou ajudando o governador a montar a equipe de trabalho aqui na Baixada Santista e gostaria de poder contar novamente com o seu trabalho, e acabou me levando, o Justo acabou me indicando, e eu acabei exercendo depois, nesses anos até 95, a superintendência regional da Sabesp, que é a companhia de saneamento aqui em toda a Baixada Santista. Então, isso foi até 95. 95, com a mudança de governo, eu saí novamente da área pública, voltei para o setor privado, fiquei mais 1 ano e meio, até que em 97, o já eleito prefeito, em 96, Beto Mansur, me liga. Também achei naquela altura assim, uma surpresa para mim a ligação, não esperava, estava trabalhando lá, foi até uma conversa engraçada, porque na época já existia o celular, né? Eu atendi o celular no meu local de trabalho e a pessoa falou assim, ô papo, é o Beto. Eu falei, que Beto? O Beto Mansur, aquele jeito, né? Beto Mansur, falou, deputado, tudo bem? Eu estou ligando porque foi por telefone o convite, foi uma coisa interessante. Estou ligando porque eu quero te convidar para ser secretário de meio ambiente. Eu falei, eu, secretário de meio ambiente, por quê? Né? Ele falou, porque você trabalhou esses anos todos na Sabesp, o grande tema do meio ambiente em Santos hoje é a questão das praias, poluição das praias, balneabilidade, e eu conversei com algumas pessoas que me falaram do seu nome, queria te convidar. Eu falei, então eu vou conversar, que eu já estou com outros projetos aqui. E aí, a partir de 97, voltei para a prefeitura, já na condição de secretário de meio ambiente. Fiquei 1 ano e meio, e a partir de 98, mais uma vez o prefeito me chama e pede que eu assuma aí já a presidência da Companhia de Engenharia de Tráfego. Mais uma vez eu perguntei por quê, né? Porque não, estamos numa crise ali, e de fato era uma crise até de relacionamento dos diretores com a comunidade, uma coisa forte, né? E naquele ano, 98, entrava em vigor o Código de Trânsito Brasileiro, onde as cidades, né, teriam a incumbência de municipalizar, ou seja, de fazer diretamente a gestão do trânsito. Ou seja, os agentes de trânsito, as dificuldades iniciais da população em aceitar o agente de trânsito no lugar dos policiais militares, enfim. Então, mais uma vez, eu fui convocado para uma missão que o prefeito entendeu importante, que foi a CET.
fiquei até 2000. Em 2000, o prefeito já se preparava para a reeleição, né? Foi em 2000 a reeleição. E aí começa uma conversa dentro do governo e dentro do PMDB, e com o aval do Justo, de que eu deveria ser, então, escolhido para compor a chapa como vice do candidato à reeleição, prefeito Beto Mansur. E eu me recordo que, mais uma vez, fui chamado para enfim, fui sondado, né? E a primeira reação minha, você perguntou da política, a primeira reação foi: olha, eu não quero, não sou político. Eu usei até de alguns argumentos assim que eu achava convincentes. Eu falei: olha, eu sou a pessoa que multa, né? Eu vou atrapalhar mais do que ajudar nessa chapa, porque o papel do presidente da CET não é um papel, diria assim, muito simpático, né? Quer dizer, você faz coisas muito boas, cuida da segurança das pessoas, cuida da vida, cuida da organização do trânsito, que é uma coisa fundamental para a qualidade de vida de qualquer cidade média, grande, enfim. Mas você também tem que se valer de força, né, em muitos momentos, para poder fazer com que a disciplina seja mantida. E a força, o poder de polícia administrativa é exercido através das autuações, das multas, o que é uma coisa muito antipática. Eu me recordo, eu ia em aniversários, festa de criança, festa de família, e não conseguia ficar um minuto sossegado na festa, porque já vinha um amigo ou um familiar reclamar de alguma multa injusta. A multa é sempre injusta. Nunca alguém me procurou para dizer: olha, na época, olha, o Papa, o presidente, eu levei uma multa justa. Não existe essa história de multa justa. Então, na época, eu usei desse argumento, falei: olha, eu não sou a pessoa adequada por conta disso, a minha atividade, enfim. Eu também tinha um pouco de receio de entrar diretamente na política. Como eu falei, meu interesse sempre foi na atuação na área pública, mas como técnico, como profissional, não diretamente como político. Não achava, e acho até hoje, que eu não tenho aqui o perfil do político, pelo menos do ponto de vista convencional do político brasileiro. Resisti o que pude, aí fui chamado pelo Justo. O Justo me falou: olha, está escolhido, o candidato é você, o representante do PMDB é você se prepare para isso, você vai, é o nome que nós temos. Não tem discussão aqui dentro do partido. Surgiram alguns candidatos, o Justo tratou de definir ele assumiu a responsabilidade de escolher. E o prefeito Beto Mansur também tinha uma grande simpatia pelo meu nome, ele achava que era um nome que compunha bem a chapa. E a partir daí, então, aí foi o ingresso efetivo na política. Eu fui vice-prefeito no segundo mandato do prefeito Beto Mansur. Disse a ele que não queria de forma alguma permanecer no governo, caso ele fosse reeleito, como um político, ou seja, no papel de vice-prefeito, que isso não servia para o meu estilo de vida, para a minha personalidade, e que eu queria ser útil em alguma coisa que eu pudesse, de fato, ajudar o governo. Ele me disse que eu escolhesse, e eu fiz uma escolha que na época também surpreendeu o prefeito, surpreendeu a todos. Eu falei: olha, então eu quero ser secretário de planejamento. Eu falei: mas não existe essa secretaria. Falei: então nós vamos criar essa secretaria de planejamento, porque a cidade de Santos precisa disso. Não porque eu quisesse aquela pasta por algum projeto pessoal, mas era uma lacuna muito evidente à época, né? Eu falei: olha, ele me disse: olha, mas essa secretaria não tem orçamento, não tem equipe, não tem gente, não tem nada. Eu falei: nós vamos começar a construir um sistema de planejamento para a cidade, e eu faço a sugestão que você incorpore isso no próprio discurso de campanha. Isso aconteceu, de fato, em 2000. O planejamento, como um instrumento de transformação, ele passou a ter força a partir de 2000, já na campanha. A campanha foi vitoriosa. Em 2001 eu assumo a Secretaria de Planejamento, que éramos apenas eu e uma secretária. Não tinha equipe, não tinha orçamento, não tinha nada. Foi assim o ano de 2001. Aos poucos nós fomos agregando colaboradores que estavam aí
espalhados em outras pastas e eu, portanto, consegui aliar aí essa escolha, essa opção de ser vice-prefeito com uma pasta importante, relevante, hoje uma das mais importantes para a cidade, que é a Secretaria de Planejamento. Eu diria que nenhum prefeito no futuro poderá prescindir de uma bela equipe, né, nesta área que é essencial para todo o governo e para a cidade particularmente. Perfeito. São 11 horas, o senhor tem outro compromisso, prefeito. Se o senhor puder continuar, para nós é ótimo. Já são 11 horas. Vamos até um pouquinho mais. Né? Tá bom. Uns 20 e poucos minutos mais nós temos, né? De fita, hein? Hora e meia. Antes da gente dar uma sequência a partir da sua atuação na Secretaria de Planejamento, seria importante você ter uma trajetória na cidade, né, ter um envolvimento profissional, vive na cidade. Como que o senhor viu esse momento da cidade nesse período difícil, né? Por exemplo, um período da ditadura, a luta pela autonomia? Seria importante o senhor, como prefeito, hoje, né, colocar a sua visão nesse momento. A fase que Santos ficou sem autonomia política foi uma fase muito dura, triste e que nos, diria, impôs momentos aí, quase 16 anos, né? É isso, 16 anos, onde a cidade perdeu muitas oportunidades, perdeu espaço. Perdeu espaço político no cenário estadual e nacional, e ao perder, e isso é uma tarefa para vocês, historiadores, né? Criar até uma metodologia, acho possível isso, que possa aferir, né, quantificar o prejuízo, diria assim, econômico, não apenas cultural. O cultural, eu diria, é mais notório, né? Os prejuízos culturais de uma cidade, de um povo que perde a sua liberdade, né? Agora, ainda não restou quantificado o prejuízo econômico, a perda de espaço que Santos e, consequentemente, toda a Baixada Santista, porque esta região ela depende muito da liderança de Santos até hoje, né? E já dependeu mais no passado, quanto que a região, diria, o litoral de São Paulo todo perdeu em termos econômicos e com consequências sociais gravíssimas por conta desses 16 anos de falta de liberdade e de autonomia política. Nós perdemos muito, né? Perdemos espaço, perdemos empresas, perdemos projetos, perdemos negócios. A Baixada Santista se defasou em relação às demais regiões do estado de São Paulo. Perdemos universidade pública, deixamos de ter, melhor dizendo, uma universidade pública. Estamos agora com o embrião da primeira universidade pública da história da cidade. O Porto perdeu. O Porto poderia, a nossa grande locomotiva de desenvolvimento, que é o Porto, ficou estagnado também. Quer dizer, os prejuízos foram os mais amplos possíveis. E o setor cultural, né, perdeu também muito. Se bem que na área cultural, com a dificuldade, vem a reação. Então, a área cultural ela também entra em ebulição e se supera nesses momentos, né? Então, há uma perda por um lado e, por outro lado, uma produção, uma força que surge para combater a ditadura, para combater o ato de exceção. E isso, culturalmente, isso se, de certa maneira, as coisas se compensam, né? Mas houve, eu diria assim, um grande prejuízo que nós estamos tratando de recuperar nesse momento. Por isso a Baixada e Santos, em particular, está se destacando tanto nos últimos anos, porque houve um período muito grande, muito longo, né, de atrofia, né, da nossa economia, e isso tudo ficou aí latente. Os nossos potenciais são reais, as nossas potencialidades são reais e muito importantes para o país. E agora isso tudo está fluindo, diria, quase que simultaneamente, o que vai obrigar a região a ter muito juízo, né, muito juízo, em todos os aspectos, porque há hoje uma pressão, uma possibilidade de desenvolvimento
muito acentuado e nem sempre você consegue fazer com que as coisas caminhem simultaneamente com a mesma velocidade. Quer dizer, é difícil hoje você fazer planejamento de 9 municípios, né, com as pressões que nós temos, com as alternativas que nós temos na área portuária, na área de petróleo e gás e turismo também. O turismo perdeu muito. Falar na questão turística, Santos já podia ter, Santos e a região, ter crescido e podia ter tido um grande salto, né, na área de turismo, como boa parte do Brasil teve, e também isso tudo ficou, de certa forma, atrofiado com esse período de 16 anos, desnecessariamente, né, porque a cidade de Santos podia ter tranquilamente passado pela ditadura militar, pelo regime de exceção, com os seus prefeitos eleitos, escolhidos pelo povo. Santos não teria feito, diria, nenhuma besteira, não é, naquele período de maior turbulência na política nacional. Vamos falar um pouco do futuro. Como você vê o futuro aqui? O planejamento, com essas pressões, com petróleo, com gás, com porto, acho que nós temos questão espacial. Acho que o grande desafio está na questão física, espaço físico, porque nós temos projetos grandiosos, potenciais ainda muito grandes a serem desenvolvidos na área de energia, na área portuária, na área de serviços, na área de turismo. São assuntos, são temas que aparentemente não convivem muito bem entre si, né? É importante que a gente perceba isso. A Baixada tem uma vocação muito importante para o turismo. O turismo pressupõe segurança, qualidade de vida, espaços preservados, enfim, harmonia, né? Equilíbrio. Petróleo e gás e tudo que vem nessa cadeia de produção de petróleo e gás, nem sempre proporciona às cidades onde essa atividade está sendo desenvolvida esse equilíbrio, essa harmonia. Aqui no Rio de Janeiro, bem próximo, nós temos algumas situações de cidades que têm uma grande riqueza a partir do petróleo e, ao mesmo tempo, uma turbulência social e urbana muito grave, né, muito acentuada. Então, esse é um aspecto que vai exigir de todos os santistas, governantes, população, sociedade civil, um esforço muito grande, qualidade na tomada de decisões. Ao mesmo tempo, o porto também, o crescimento da atividade portuária, ele pressupõe a conquista de espaços novos, né? Não há como se fazer o crescimento do Porto de Santos sem ampliarmos fisicamente esse porto. A ampliação física do Porto de Santos pressupõe a conquista de espaços que hoje são espaços considerados, né, e tidos de direito e de fato como espaços de preservação permanente, ou seja, espaços nobres para a coletividade em geral. Então, veja, a dificuldade, o desafio para os próximos anos é manter o equilíbrio de todos esses fenômenos. Nós temos a obrigação com o país no que diz respeito a petróleo e gás. Temos uma obrigação com o país também no que diz respeito a porto. E temos uma obrigação com a nossa comunidade, com a nossa cultura, com a nossa essência, com relação ao espaço que nós temos, né? Que é um espaço natural, privilegiado, que precisa ser preservado, até para que as atividades de desenvolvimento urbano e turismo e meio ambiente possam continuar sendo pontos fortes da cidade e da região. Acho que esse é o desafio, ele vai exigir assim, muita discussão, muito entendimento e, diria, em alguns momentos, posições firmes da nossa parte. Quer dizer, nós não teremos o direito e não temos o direito de vacilar nesse momento. A cidade tem que tomar decisões. Recentemente, fizemos um esforço grande para que a Petrobras trouxesse para Santos o escritório de negócios da Bacia de Santos, que é imensa, como todos sabem, ela abrange 4 estados. A conquista foi muito importante. Agora é o que fazer com ela, né? Quer dizer, é preciso que essa decisão ela venha acompanhada de uma série de medidas que agreguem valor ao centro de Santos sem descaracterizar, sem
desorganizar aquilo que está construído e que é muito caro a todos os santistas. O mesmo exercício e raciocínio vale para a área continental de Santos, para a área continental de São Vicente, para boa parte da Praia Grande, enfim, das cidades que estão próximas aí do núcleo dessas atividades, e Cubatão em especial. Mas eu acho que nós temos capacidade, conhecimento e responsabilidade suficiente para tocar essas coisas com bons resultados. Agora, sem dúvida nenhuma, por tudo isso que está acontecendo, Santos e a região passam a ser, hoje, uma das mais importantes regiões do ponto de vista estratégico para o país. E nós temos que ter aceitar esse papel, né, e desempenhá-lo bem. Perfeito. Já indo para encerramento pelos seus compromissos, o senhor poderia falar do projeto Alegre Aceito, gestado, né, na sua enquanto secretário de planejamento, e da sua chegada, da sua eleição a prefeito? Posso? Uma coisa, inclusive, tem muita relação com a outra, né? O projeto Alegra Centro, quer dizer, o esforço pela revitalização do centro não é novo. Não é novo. E eu procuro sempre destacar isso, lembrar o papel dos prefeitos que me antecederam. Eu diria que desde a retomada da autonomia, a partir da posse do Oswaldo Justo, e seguindo na sequência, o governo Thelma de Souza, o governo Davi Capistrano, o governo Beto Mansur, todos esses prefeitos, de alguma maneira, né, se preocuparam no seu tempo, né, nas suas circunstâncias, se preocuparam com o centro. Eu lembro o Justo tocou um projeto que foi polêmico no início, mas foi um início, um despertar, um redescobrir o centro, que foi o projeto Aglurb. Né? Foi uma polêmica com os comerciantes, enfim, mas tinha lógica, fez sentido, só não veio o recurso que estava programado, porque se viesse, nós teríamos feito todo o embutimento da fiação elétrica, teríamos feito, se os comerciantes tivessem à época concordado, vários bulevares, calçadões, isso teria avançado bastante. Mas, enfim, de qualquer maneira foi um bom projeto. Reorganizou o transporte, reorganizou o trânsito, resolveu problemas também de calçamento, de espaços, enfim, organizou o centro e chamou a atenção da população para a importância do centro, porque o povo de Santos tinha já abandonado, desistido do centro. O governo seguinte, os governos seguintes da Thelma e do Davi Capistrano também tiveram algumas experiências e ações relacionadas à valorização do centro. Eu lembro do Cores da Cidade, acho que já foi no Davi, não me recordo exatamente, mas foram governos que também tiveram uma atenção especial ao centro. Mas tudo isso não foi suficiente, por quê? Porque não bastava o setor público, né, a prefeitura e o Estado, botar recurso no centro. Eu lembro, por exemplo, o governo Mário Covas recuperou a Bolsa do Café. Mas o que adianta você ter um conjunto daquele, né, espetacular como e cercado de imóveis privados, particulares, abandonados e degradados? Então, faltava um elo nesse processo. Quer dizer, o esforço que o próprio governo Beto Mansur fez de revitalizar praças, começar pela Praça Mauá, depois a Praça Rui Barbosa, depois a Praça Barão do Rio Branco, enfim, todo esse esforço, ele esbarrava no fato de que 95% dos imóveis existentes no centro são imóveis particulares. Então faltava, como eu disse, um elo nesse processo. O Alegra Centro vem exatamente para suprir esse elo. Partiu de uma lógica de que, sim, o setor público faz investimentos, mas nós temos que buscar atrair investimento privado para recuperar a maior parte do patrimônio ali existente. E a partir dos estudos que fizemos, o diagnóstico que foi feito, quer dizer, identificado o problema, propusemos uma solução que hoje é uma lei. A partir de um determinado momento, 2003 entra em vigor a lei que concede incentivos fiscais, isenções IPTU, ISS, TBI, taxas, isenções totais, né, aos imóveis, aos proprietários de imóveis no centro que fizessem a recuperação e dessem um uso definitivo. Com isso, o movimento que antes era sair do centro e
se instalar na Orla, em outros bairros, ele se reverte e as empresas começam a voltar ao centro, dando vida nova àquele patrimônio que se pretende preservar. Então, foi daí que nós começamos, inclusive, a luta pela, diria assim, pela conquista do espaço portuário, né, que sempre foi uma tese, todos os prefeitos falaram disso, todos tentaram, e é uma dificuldade até hoje, porque é uma área federal, quer dizer, quem é o município, né, pequenininho como é, para enfrentar o governo federal numa disputa de espaço como essa. Mas nós, a partir do Alegra Centro, essa tese ganhou força, virou lei. Hoje há uma lei municipal que fala que aquele espaço não é nosso, mas é para revitalizar para fins culturais e turísticos. Então, nós brecamos qualquer tentativa do governo federal em insistir em ampliar atividades de carga no espaço nobre que é o centro. Enfim, e aí isso foi ganhando força, esse movimento foi ganhando força. Eu me recordo de um momento que os próprios comerciantes do centro, sem nenhum pedido da nossa parte, fizeram uma campanha, cartazes, folhetos, distribuíram por todas as lojas do centro para pressionar a Câmara de Santos para que ela aprovasse o Alegra Centro, porque havia um movimento também na Câmara de retardamento da discussão. Isso acabou forçando uma agenda de aprovação do projeto. E acho que foi a partir daí, por conta desta causa, que aí a minha pessoa, não é, começou a, de certa maneira, despertar atenção no processo político, que acabou me levando à candidatura quase que inevitável aí no ano de 2004. Né? Acho que o Alegra Centro, de fato, tem muito a ver com a minha entrada direta, não como parte de uma chapa, mas encabeçando uma chapa na eleição de 2004, que, como todos sabem, talvez tenha sido a eleição, não foi a mais difícil da história, porque houve uma anterior que também vencida por uma margem muito pequena de votos, mas foi certamente uma das mais difíceis, uma eleição que eu parti de 3% de intenção de voto, até chegar a ir ao segundo turno, e no segundo turno vencer uma candidata muito forte, né, em Santos, por uma margem muito pequena de 1.771 votos, o que dá menos de 0,5%, né, no contexto aí do eleitorado santista. Então, acho que essa luta pelo centro foi sim um fator determinante, porque aí eu, pela primeira vez, exerci alguma experiência política, porque ao defender o Alegra Centro, ao ir à Câmara, eu me recordo até num momento, fizeram uma audiência pública na Câmara, me deram 5 minutos para explicar o projeto. Eu falei, bom, eu vou 5 minutos, presidente, na época, né? Não é suficiente para apresentar. O senhor tem 5 minutos para apresentar as minhas ideias, a defesa do projeto, que era um projeto tão polêmico. E eu me recordo que quando terminou o tempo, 5 minutos, quem presidia a sessão mandou o funcionário da Câmara desligar o som. Foi a primeira vez que eu me vi numa situação como essa, e tinha uma plateia. A plateia era de estudantes de arquitetura e professores também da Faculdade de Arquitetura aqui de Santos, das 2 faculdades de arquitetura. E eu me recordo que eu falei, bom, mas eu estava no segundo slide, devia ter uns 20 slides para passar e para explicar, não tinha nem ainda entrado no ponto crítico que era o porto. E aí o rapaz cortou o som por ordem do presidente da Câmara. E ele levantou, está encerrada a sessão. Eu virei para a plateia e falei, vocês estão interessados em continuar aqui a explicação? Ah, estamos. Falei, então eu vou falar sem o som, né? Vou continuar sem o som. Houve ali, pela primeira vez na minha vida mesmo, um enfrentamento político, um desafio político. Eu acho que então nasceu a ideia de que eu pudesse me tornar um candidato a prefeito na defesa e nessa trajetória do programa Alegra Centro. Que eu tenho muito orgulho de ter participado, não fiz sozinho, aquilo é uma equipe, e essa equipe, volta à história do planejamento, essa equipe que desenvolveu a tese do Alegra Centro é uma equipe de funcionários públicos da Prefeitura de Santos que foram reunidos aos poucos, gradativamente, na equipe da Secretaria de Planejamento. Sr. João Paulo, as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer aqui à equipe, aos historiadores, aos profissionais da área de comunicação, os cinegrafistas, por essa oportunidade. É difícil reduzir
resumir, na verdade, essa palavra mais adequada, uma vida inteira, em tantos ângulos, no aspecto pessoal, profissional, político, porque a gente esquece certamente de muitas coisas. Mas acho que o fundamental, a gente teve a oportunidade de colocar aqui. Eu acredito muito em Santos, eu acho que a nossa cidade sempre teve uma forte vocação para liderar processos políticos, liderar processos de desenvolvimento. Acho que a população santista, a natureza do santista, é de uma certa inquietação com as coisas, né? Acho que essa inquietação típica aqui do santista, ela nos leva a fazer coisas que muitas vezes surpreendem. Santos é uma cidade surpreendente, uma cidade que pelo seu espaço físico, pelo seu tamanho, pela população que tem, não é? Ela teria tudo para ser uma cidade assim que não tivesse a importância e o papel que tem hoje e que sempre teve na história brasileira. Mas a inquietação do santista acho que faz a diferença e tem levado essa cidade a ser uma cidade querida, respeitada e assim, extremamente importante para o povo brasileiro. Eu acho que dirigir, portanto, esta sociedade inquieta é um desafio diário, né? E que eu tenho procurado desempenhar. Agradeço muito ao povo de Santos a confiança, sempre, todos os dias agradeço. Agradeço a Deus pela oportunidade que me dá, a todos nós, né? Porque um prefeito não dirige sozinho uma cidade, ele precisa de uma equipe, e mais do que isso, precisa de uma equipe ampliada, que é a população apoiando. E acho que nós temos conseguido tudo isso, e Santos merece, e o Brasil precisa da nossa cidade forte. É isso que eu desejo e espero poder contribuir de alguma forma para que essa cidade continue forte, continue respeitada, continue importante.